Fala aí galera, meu nome é Tainan, sou aluno da disciplina de QI 310, que é a disciplina de Métodos Instrumentais de Análise da Universidade Federal de Viçosa, e estou aqui para apresentar duas cotações de instrumento escolhido. No meu caso foi o ICP-OS, consiste na técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado e uma aplicação de um artigo dessa técnica. Agora eu vou falar sobre o funcionamento da técnica do ICP. Então, a amostra é injetada através de uma bomba peristáltica que tem o trabalho de bombear a amostra para o nebulizador. Esse nebulizador converte essa amostra ali, que tem aerossol, por um fluxo de gás a alta pressão. Assim, as menores partículas são levadas ao atomizador e outras são descartadas. Então, a tocha do ICP fornece o plasma alimentado por um fluxo alto de argônio no estado gasoso. A formação desse plasma também depende de uma corrente de radiofrequência que gera um campo magnético oscilatório. Com isso, se forma um plasma altamente energético, sustentado por esse gerador de radiofrequência e pelo grande fluxo de gás argônio. Com a altíssima temperatura desse plasma, se obtém a atomização e a emissão desses analitos. Como é que ocorre essa emissão e essa atomização? Os elétrons são excitados e espontaneamente são relaxados, assim emitindo radiação, que chega a um monocromador, entra por uma janela, como vocês estão vendo, chega a uma grade de difração, que leva essa radiação a um seletor de comprimento de onda. Nesse caso é o prisma, que seleciona os comprimentos de onda e leva para o detector. Então, o primeiro instrumento cotado foi o ICP-OS da Agilent 5100. O instrumento consiste de uma tocha de tubo de quartzo, nebulizador concêntrico de vidro e duplo sicônico que termina na câmara de pulverização e que tem o trabalho de espalhar a amostra em forma de aerossol, como já explicado, uma bomba peristáltica totalmente controlada por computador, com velocidade de 0 a 80 RPM. O fluxo de gás desse instrumento é vantajoso, pois o seu gás auxiliar pode ser argônio ou nitrogênio, ou então uma mistura de argônio com oxigênio. O gás auxiliar tem uma faixa de 0 a 2 litros por minuto, com incrementos de 0,01 litro por minuto. Já o gás plasmático tem uma faixa de 8 a 20 litros por minuto, incrementos de 0,1 litros por minuto. Esse gás plasmático só deve ser argônio. O detector desse instrumento é o detector CCD, o dispositivo acoplado por carga. Ele possui um sistema óptico duplo que permite a leitura axial, tanto axial quanto radial, a partir da tocha com plasma induzida. O segundo instrumento cotado é o Optima 8000 ICP-OS da Perkin-Elmer. A tocha é uma tubulação de quartzo também. O nebulizador é feito com vidro concentrado acoplado à câmara de pulverização. A bomba peristáltica é controlada por computador também, com velocidade de 0,2 a 5 ml por minuto. Nesse caso, o fluxo de gás ele é somente utilizado para gás argônio, tanto para o gás plasmático quanto para o gás auxiliar. O gás plasmático tem a faixa de 0 a 20 litros por minuto, com incrementos de 1 litro por minuto, e o gás auxiliar tem a faixa de 0 a 2 litros por minuto em incrementos de 0,1 minutos. Ele tem um sistema de refrigeração com recirculação de água com capacidade de fluxo de 4 litros por minuto. O gerador de radiofrequência tem potência de 750 a 1500 watts. O detector é o CCD, é o mesmo, e o sistema óptico duplo é basicamente o mesmo do outro instrumento cotado. Nesse slide, eu trago uma tabela de preços dos instrumentos. O primeiro instrumento cotado, o Agilent 5100, tem preço de R$380 mil.
Já o Optima 8000 tem preço de R$ 306.227,36. Então, a pergunta agora é: por qual instrumento optar? Bom, eu optaria pelo Agilent 5100. Pela vantagem dele utilizar como gás auxiliar o nitrogênio, que é um gás muito mais barato do que o argônio. Se a gente partir de um laboratório que faz análises constantes, a gente notaria uma economia grande. Um ponto de vista também que eu acabei notando é que as cotações são de anos diferentes. A cotação do Agilent ele é do ano de 2015, enquanto a da Perkin-Elmer é do ano de 2014. Que isso pode influenciar também porque os aparelhos, os instrumentos, são os mesmos. Assim, tem as mesmas opções. A única diferença mesmo é no fluxo, a única diferença discrepante mesmo é o fluxo de gás, que o Agilent tem essa vantagem perante o da Perkin-Elmer. Agora vamos para a parte do artigo, né? Aplicação a partir de um artigo. Então, foi esse artigo que eu escolhi. Ele é um artigo nacional, Universidade Federal do Paraná, publicado na Food Chemistry. E o nome do artigo é Determinação Eletroquímica de íons de cobre em bebidas alcoólicas, utilizando um eletrodo de pasto de carbono modificado com biochar. Bom, agora a introdução do artigo. Primeiro ele começa falando sobre o crescimento do mercado de bebidas alcoólicas. Ele fala que o consumo de bebidas no país tem crescido bastante, impulsionando vários setores, como o econômico, social e da saúde. Aí ele já parte para a presença de metais nessas bebidas. Ele fala que nessas bebidas alcoólicas pode ter arsênio, ferro, zinco, chumbo e principalmente cobre, né, que é o que a gente está estudando. E o cobre ele tem função essencial para algumas funções celulares, mas se ele em excesso pode trazer danos à saúde. A cachaça é uma das bebidas mais populares aqui no Brasil, né? E ela é feita através da fermentação da cana-de-açúcar, e o seu armazenamento em barris pode causar contaminação por esses metais, né? Principalmente cobre, que é o que ele focou nesse artigo. E a legislação brasileira suporta, né, uma concentração máxima de 5 mg por litro na cachaça de cobre. Então, com isso tudo, o autor defende o desenvolvimento de métodos de análise mais baratos, mais rápidos e mais confiáveis para a determinação desses íons de cobre em bebidas alcoólicas, como a técnica eletroanalítica que eu vou apresentar, substituindo as análises mais caras e com tratamentos rigorosos de amostra, como a espectrometria de emissão, a espectrometria de absorção atômica. Eu vou introduzir um conceito bem raso de biochar. Vou falar um pouquinho dele. O biochar é um tipo de carbono obtido a partir da degradação térmica de materiais orgânicos na ausência de ar, dado como pirólise, né? Ele é obtido através da nossa rica fauna e flora brasileira, com resíduos de madeira, resíduos de animais, resíduos florestais, por aí vai. Esse material tem uma superfície altamente rica em grupos funcionais. Esses componentes de carbono orgânico de biochar podem estabilizar metais pesados. O biochar vai trabalhar como material adsorvente. Métodos. Foi construído um eletrodo de vidro com uma configuração de 3 eletrodos. Um eletrodo de pasta de carbono modificado, como eletrodo de trabalho. Um eletrodo de referência de prata com cloreto de prata e cloreto de potássio, 3 mol por litro de concentração. Uma placa de platina como auxiliar de eletrodo.
partir disso, foram iniciadas medidas onde era acoplado um voltímetro determinando o sinal analítico. Foi realizado um estudo de interferentes através de uma solução de amostra simulada de 100 ml a fim de alcançar a concentração máxima de cobre, que é de 5 mg por litro, dos supostos interferentes como ferro, zinco, arsênio e chumbo, todas elas nas concentrações máximas permitidas pela legislação brasileira. O pH foi ajustado para 9 e o passo de pré-concentração foi realizado diretamente pela imersão de um líquido CPME na solução. Os efeitos dos íons interferentes foi verificado comparando o sinal analítico produzido pelos íons de cobre em presença e ausência de espécies interferentes. Então, a determinação dos íons de cobre foi implantada por análise de várias bebidas alcoólicas como cachaça comercial, cachaça caseira, vodka, gin, tequila, adotando tanto o método voltamétrico proposto nesse artigo, espectroscopia de som óptica de plasma acoplada indutivamente, CPOS, usando triplicata de cada amostra disponível. O processo de pré-concentração foi feito a partir de alíquotas de amostras originais evaporadas até certo volume. Depois disso, foi adicionada solução tampão para atingir o volume final de 10 ml. A diluição da razão final utilizada para o passo de pré-concentração foi a amostra original para a solução de pré-concentração: cachaça industrializada 1:1, cachaça caseira 1:10, vodka 10:1, gin 4:1 e tequila 3:1. A pré-concentração de íons de cobre, usando o CPME, foi realizado diretamente nessas soluções sob agitação magnética por 10 minutos. Por fim, foi feita uma curva analítica com padrões de concentrações conhecidas do analito mais próximo da amostra real analisada para fim de calibração do instrumento, mantendo uma relação linear de sinal do analito com a concentração dele. Chegamos então aos resultados de discussão. Primeiramente, vamos discutir sobre o efeito dos parâmetros experimentais. Então, estudou-se a influência da composição do CPME, que eu não falei antes, mas ele é o líquido ciclopentil-metil-éter da voltamétrica. A resposta foi investigada usando pastas de carbono preparadas com faixa de 0 a 40% de conteúdo de biochar. Assim, uma composição de pasta de carbono de 25% de biochar, 50% de pó de grafite e 25% de óleo mineral foi dada como a ideal. A influência do pH foi estudada para a solução de medição na faixa de pH entre 3 e 8, e o melhor perfil foi verificado para a solução de acetato, de tampão de acetato, em pH 5, que foi escolhido para as outras investigações. Foi estudado também o tempo de imersão desse líquido, ciclopentil-metil-éter, para pré-concentração. Portanto, o sensor proposto poderia ser aplicado para a determinação de baixo nível de concentração do analito com um tempo de 30 minutos. Apesar do valor de tempo parecer relativamente muito alto, uma excelente reprodutibilidade foi encontrada usando o CPME, e assim o passo de pré-concentração poderia ser realizado usando vários eletrodos ao mesmo tempo. Por outro lado, um curto período de tempo poderia ser usado se o nível de íons de cobre estiver mais elevado. Então, para mais estudos, o tempo de pré-concentração de 10 minutos foi escolhido. Curva analítica e estudos de interferentes. A partir da curva analítica, se encontrou as figuras de mérito. Assim, comparou-se o limite de detecção dessa nova técnica com o de CPOS, obtendo resultados animadores com o LOD próximo. Além disso, encontrou-se bons limites de quantificação e uma faixa linear legal. Foi estudado o efeito dos interferentes como explicado nos métodos, observando-se nenhuma influência significativa para as espécies avaliadas, demonstrando boa seletividade para o dispositivo proposto quando aplicado nesse tipo de amostra. A conclusão: os resultados foram resumidos no artigo na tabela 2, indicando bom relacionamento para um nível de confiança de 95%. Esses valores indicam que a determinação dos íons de cobre é possível sem significância de efeitos de matriz. Então, o meu intuito na escolha desse artigo foi mostrar para vocês que a técnica ICP-OS é dada como uma técnica de validação de novos métodos. Entendeu? A gente vê pela essa tabela que
Os resultados são muito parecidos, do método do autor e do método avaliado pelo ICP-OES. Então, nesse caso, tratamos a técnica ICP-OES como técnica de referência. No mais, é isso, galera. E agradecer vocês por assistir. Muito obrigado. Valeu, tchau.